Alô pessoal, aqui é o Pastor Veridiano, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal Teologia Liberada. E neste conteúdo eu gostaria de fazer o primeiro conteúdo direcionado ao Ministério Pastoral. Então vamos trabalhar sobre 7 coisas que ninguém te contou sobre o Ministério Pastoral. Isto mesmo que você ouviu. Então eu vou trazer para vocês, tá bom? 7 características, 7 nuances do Ministério Pastoral que muitas vezes o seminário, a faculdade, a igreja ou livros universitários, tá certo? Esses livros, esses conteúdos não passam essas nuances para vocês. Então, assim, são experiências próprias, são experiências compartilhadas com outros pastores e eu gostaria de compartilhar com você, que é líder, que é pastor, o que já está no processo para ingressar no Ministério Pastoral, no caso, você é um seminarista, e convidá-lo a chamar outras pessoas para assistirem este conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar este conteúdo. Bem, a primeira coisa que você precisa saber sobre o Ministério Pastoral é que você precisará estudar por toda a sua vida. O que é que isso significa? Significa dizer que as nuances da vida, a dinamicidade da vida, os modismos, as tendências, as notícias, as mudanças políticas, econômicas e tudo mais. Então, essas situações forçarão o pastor a estudar por toda a sua vida. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você pretende ingressar no Ministério Pastoral, ou se você já está no Ministério Pastoral, você precisará estudar por toda a sua vida. Estudar Escritura, estudar teologia, estudar atualidades, fazer cursos de formação, fazer cursos de reciclagem. Então, se você não gosta de uma vida de estudos, se você não pretende manter uma vida de estudos, então você precisa ficar ciente que, ao ingressar no Ministério Pastoral, você precisará estudar por toda a sua vida. Uma outra coisa interessante sobre o Ministério Pastoral é que você perderá algumas das suas amizades. Isto mesmo que eu acabei de falar com você. Então, se você é uma pessoa que está acostumada a estar com os amiguinhos do churrasco, do futebol, fazer aquele aperitivo após o trabalho, ser sempre convidado a participar de aniversários, casamentos, confraternizações. Então, quando você ingressar no Ministério Pastoral, fique ciente de que muitas dessas amizades, elas não chegarão mais até você. Ou, dito de outro modo, você perderá algumas dessas amizades. Porque você tem hoje outros motivos de viver, outras prioridades de vida, outros projetos, você tem uma igreja para administrar. E vamos ficar cientes, né, gente? Então, quem é que quer um pastor, muitas vezes, na sua festinha? Então, fique ciente disso. Quando você ingressar no Ministério Pastoral, ou se você já está no Ministério Pastoral, você perderá algumas, se não todas as suas amizades. E um outro ponto interessante sobre o Ministério Pastoral, essa nuance, é que o Ministério Pastoral, muitas vezes, ele nos leva à solidão. Isto mesmo. Então, é muito comum você encontrar pastores que, entre si, eles fazem confidências dizendo que eles são sozinhos. São pessoas solitárias, são pessoas que não podem abrir o coração para qualquer pessoa, né? E também, talvez por preconceito, não procuram um analista, não procuram um psicólogo, tá certo? Ou não procuram outro amigo pastor para abrir o coração. Então o pastor, muitas vezes, ele não vai encontrar facilmente um amigo confidente para ele, tá certo? Então, e esse ponto está diretamente relacionado com o ponto anterior, tá? Então você, ao ingressar no Ministério Pastoral, você passará por solidão. Então fique ciente deste ponto. Bem, gente, se vocês chegaram até aqui, então agradeço a vocês que estão assistindo esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui no nosso canal. Eu não vou poder explicar para vocês essa dinâmica, porque é uma coisa muito fácil. Tá? Então você pode se inscrever, pode compartilhar esse conteúdo com alguém. Então, o outro ponto
importantíssimo do ministério pastoral, uma outra nuance que ninguém nunca te contou, e aqui o pastor Veridiano está compartilhando, confidenciando isso com você, é que você não terá o devido reconhecimento pelo seu trabalho, percebe? Então, às vezes é uma coisa boa, porque toda a glória pertence a Deus, e por outro lado é uma coisa um pouco chata, um pouco triste, porque quando a igreja vai de vento em popa, então geralmente os líderes recebem o mérito, a igreja, né? Essa igreja é uma bênção, e o pastor geralmente não é lembrado por isso. E por outro lado é uma coisa ruim, por quê? Porque não é bom você não ter um trabalho reconhecido, né? Então, geralmente o pastor só é reconhecido quando a igreja não vai bem. Então, quando a igreja não tem um resultado promissor, um resultado esperado, então geralmente quem recebe o crédito por isso é o pastor, né? Inclusive tem aquela infame frase que diz que a igreja é o reflexo do seu pastor. E muitas vezes essa frase é justa, mas às vezes ela é injusta e pesada para quem está à frente da igreja. Então fique ciente disso. Quando você ingressar no ministério pastoral, em muitas ocasiões, se não todas, você não terá reconhecimento pelo seu trabalho. Bem, gente, um outro aspecto interessante do ministério pastoral é que a sua vida pessoal e familiar, elas serão alvos de críticas. Opa, então se você não gosta de receber críticas, se você não gosta de ser alvo das críticas, então você repense a sua lida pastoral e repense o seu ingresso no ministério pastoral. Por quê? Vestimento, a educação que você dá para os seus filhos, a forma que você se relaciona, os seus projetos, até o carro que você compra, então as pessoas se verão no direito de criticar a sua vida, né? Então, a vida do ministro do Evangelho, em muitas situações, ela é uma vitrine para a igreja, tá? Então, se você não gosta de ter sua privacidade modificada, pessoas se intrometendo nas suas decisões, na sua vida, no seu modo de ser, então o ministério pastoral não é para você, porque você sempre receberá críticas. E muitas vezes essas críticas não são construtivas, são críticas invejosas, são críticas destrutivas contra a sua vida. Então fique ciente disso. O ministério pastoral é uma bênção, o ministério pastoral é uma chamada para homens de Deus, homens com convicção, mas é muito desafiador, porque você será alvo de críticas. E um outro ponto interessante aqui que eu quero falar com vocês é que em caso de queda, talvez não haverá perdão. Isto mesmo que eu acabei de falar com vocês. Na maioria dos casos, quando o pastor se envolve em um escândalo, quando o pastor se envolve em uma situação constrangedora, então a igreja retira o pastor do seu cargo, ou a igreja vai pedir que o pastor entregue, renuncie o seu cargo. Então perceba que a forma que a igreja trata o pastor é muito mais rigorosa, tá certo, do que ela trata a sua membresia. Então quando você vai para o ministério pastoral, fique ciente disso, que em algumas situações não haverá perdão. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então esse é um conteúdo que é fruto de experiências no ministério pastoral, de compartilhamento de experiências com outros pastores, tá certo? Livros que tratam sobre o assunto. Então eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você chegou até aqui, deixe seu comentário, deixe sua contribuição, compartilhe este vídeo com outras pessoas que estão no ministério pastoral ou que pretendem, como no caso dos seminaristas, ingressar no ministério pastoral, para que esse conteúdo seja um alerta, seja, vamos dizer assim, um conselho pastoral de fato, para que essas pessoas estejam cientes que o ministério pastoral não é apenas pregar, receber presentes, receber méritos, receber bons salários. Então não é apenas isso. Isso são aspectos exteriores, isso daí são aspectos, muitas vezes, que não são correspondidos no ministério pastoral. Então que essas pessoas fiquem cientes, né? Você, querido amigo pastor, querido amigo seminarista ou líder que está indo para o ministério pastoral,
fique ciente que o ministério pastoral é uma bênção, mas é um desafio tremendo. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe seu ministério e Deus abençoe a sua família. E até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.